Beleza, mas a gente falou sobre subproduto. O que é subproduto? Olhem só. Eu tenho lá a soma, pessoal, de x mais x2. Eu pego o que? x1, né, que é a representação, a fórmula de Bhaskara para representação para x1. E para x2, tá aqui, ó, positivo e negativo. Então o que a gente faz aqui? Zeramos, né? Quem é igual a gente zera aqui, ó, na conta. Esse mais esse aqui, os denominadores são iguais, então a gente pode cortar, né? Isso aqui, ó, cortamos, certo? Vai sobrar quem? Menos b, tá? Então vai dar quem? Menos 2b, certo? Se eu tenho menos b, menos 2b. Sobre 2a, tá aqui, corto 2 com 2 e ainda fica menos b sobre a, tá aí provado porque a gente utiliza a relação da soma, que dá menos b sobre a. E o produto? Segue o mesmo princípio. Pegamos a multiplicação agora. Bem, já na multiplicação a gente tem o que? Olha só. Na multiplicação eu vou ter este termo vezes esse. Então, pessoal, eu vou ter menos b vezes este valor aqui, ó, certo? Eu vou deixar ele aqui para depois a gente ver, ó. Eu vou deixar ele aqui primeiro. Aí foi feita a minha multiplicação embaixo, né? Posso tanto multiplicar em cima quanto embaixo quando é uma multiplicação de frações. Então 2a, então dá 4a. Aí observe, eu tenho menos b aqui, tenho menos b aqui e eu tenho sinais diferentes para o valor de delta. Mas se eu pegar menos b vezes menos b, vai dar quanto? Menos b ao quadrado, certo? E se eu pegar mais com menos delta, eu tenho um valor negativo, né? Então tem um valor aqui negativo. Então eu tenho mais com menos, dá menos, tá? Certo? Então por isso que a gente vai ficar menos b ao quadrado menos delta, no caso raiz de delta ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Então isso aqui vai ser quem? Eu vou ter aqui, ó, menos b sobre 2 menos delta ao quadrado, no caso b ao quadrado menos delta sobre 4a. Aí agora o que a gente vai ver? A gente substitui o delta, né? A gente sabe quem é delta, que é b ao quadrado menos 4ac, aqui no canto. O menos vai vir para cá, ó. Então aqui eu coloco em evidência, no caso, não precisa colocar em evidência, né? Porque tem um menos aqui, ó. Então não precisa dar multiplicação. Então já vai direto, ó. Esse menos b corta com menos b. Aqui, ó, menos b e menos b se cortam os dois, certo? Vai sobrar quem? Menos 4ac, tá aqui negativo. Como o menos está aqui, esse menos aqui, ó, fora, eles viram positivo, por isso que 4ac. E esse menos com um positivo aqui vai negativo, por isso que se cortam os dois, tá? Aqui menos b quadrado. Então, mais 4ac dividido por 4a ao quadrado, né? Que deu aqui, ó, 4a ao quadrado, eu vou ter quem? Olhem só. Vou separar esse a aqui, ó. Então, eu corto o quadrado com esse a, certo? E corto esse 4 com esse 4 aqui. Então, vai ficar quem? C sobre a. Então, sobra apenas C sobre a. Provado também que o produto é igual a C sobre a. Então, isso aqui é relações entre os coeficientes e as raízes. Ou seja, soma e produto de raízes, tá, pessoal? Aí vamos lá, relações entre coeficientes e as raízes. Tá aqui, ó, representado pela letra S. Então aqui temos a soma das raízes x1 e x2 é menos b sobre a. E a soma dos produtos vai ser quem? x1 e x2, c sobre a. Isso só acontece quando eu tenho as duas raízes diferentes, tá, pessoal? Se eu tiver duas raízes iguais, se eu somar aqui 1 mais 1, no caso 10 mais 10, dá 20, por exemplo. E se eu multiplicar 10 vezes 10, não dá 20, dá 100. Então, para a raiz só dá certo se as raízes forem diferentes de zero, tá? E forem diferentes entre si, ou seja, tiverem duas raízes, ou seja, duas soluções para a nossa equação de segundo grau, tá? Aqui a gente tem um exemplo. Bem, dado o gráfico de uma função quadrática f, tem um vértice, o ponto V, 3 de 5. E passa o vértice aqui, pessoal, o ponto pode ser o ponto de máximo ou de mínimo, né? O ponto onde eu tenho lá o ponto mais baixo na nossa parábola, né? Se ela for com cavidade voltada para cima, e o ponto mais alto da parábola se ela tiver com cavidade voltada para baixo, certo? Então lá, o vértice é 3 e 5 e passa pelo ponto de coordenadas P, certo? 4 e 7. Beleza.
vamos aqui obter o f de x. Então, ó, conhecendo aí as coordenadas do vértice, né, 3 e 5, na forma canônica, a gente vai pegar a fórmula canônica, que é essa fórmula aqui, ó, onde eu tenho a vezes x menos x do vértice, tudo isso ao quadrado, mais o y do vértice. Então, substituindo, esse parênteses pode tirar ele daqui, tá? Substituindo, a gente tem quem? A gente vai ter, ó, x do vértice é quem? 3, então substitui, então fica menos 3. Y do vértice é 5, substitui, fica mais 5 aqui, ó. Beleza, tá aí a nossa função, né? Eu ainda tenho aqui meu a, certo? Em incógnita, e tenho o valor de x. Aí vejamos. Precisamos então determinar esse valor de a, certo? Por quê? Se eu não determinar esse valor de a, como é que eu vou achar aí quem vai ser, no caso, a minha concavidade, né? Eu preciso do valor de a, se é para cima ou para baixo. Então, para isso, a gente vai usar aí a informação que temos o ponto 4 e 7, né? Ela passa pela coordenada do ponto 4 e 7. Então, a gente vai jogar esse ponto 4 e 7 na equação, na bendita equação. Então, ó, se eu jogar aqui o f de x igual a 4, ó, então vai ficar na função f de x é igual a vezes x menos 3 ao quadrado mais 5. Aí eu jogo aqui, ó, o x é igual a 4, então x igual a 4, vai ficar 4 menos 3, vai dar 1, né? A vezes 1 dá a ao quadrado a, beleza. Mais 5 que sobrou, então aqui eu tenho a mais 5, né? F de 4 é igual a mais 5, certo, certo. Se f de 4 é igual a mais 5, o que a gente vai fazer? Olha só. F de 4 é igual a mais 5. Só que ele diz lá, olha só, ele não disse que o y é igual a 7, então se o x é igual a 4, o y tem que ser igual a 7. Então a f de 4, cadê? F de 4 x, né, no caso aqui o valor de x, f de 4 vai ser quem? 7. Então a gente iguala aqui, ó, a mais 5 igual a 7. A mais 5 é o que a gente achou, certo? E 7 é o valor para que o f, no caso o x aqui, seja 4. Aqui seja 4. E o y igual a 7. Não são as coordenadas, já está aqui, ó. Esses pontos. Então, para que sejam esses pontos aqui, eu tenho o que? X, quando for 4, o y é igual a 7. Então, se eu não sabia quem era a, agora eu sei, ó. 5 passa para lá, menos, né? 7 menos 5 dá 2. Então, a vai ser igual a 2. Aí eu substituo aqui, ó. A é igual a 2 e agora eu acho quem é a minha função, bem bonitinha. Função da fórmula canônica. Beleza. Sim, aqui está o gráfico da função, tá? Vejam só, eu vou ter aqui os pontos. Eu vou até fazer de azul. Eu tenho aqui o x do vértice. Quem é o x do vértice? O y do vértice e o x do vértice. O x do vértice é 3, então eu vou olhar para o x aqui, ó. 3 está aqui, então vai ser aqui, ó. E o y do vértice é 5, então eu vou subir 5 casas, no caso andei 3 casas para a direita, né, no x, e subir 5 casas acima no y, 1, 2, 3, 4, 5, então o x do vértice está bem aqui, ó. Então esse aqui vai ser o ponto 3 e 5, dado na questão. Beleza, quem são as raízes aqui? Bem, pessoal, se vocês não observaram, eu não tenho nenhum ponto aqui, ó, no coisa que toque o eixo y. Então eu não tenho raízes reais para essa função, tá? Certo? Então o discriminante aqui vai ser quem? Vai ser menor do que 0, certo? Porque eu não tenho nenhuma raiz. Quando ele é igual a 0, eu tenho apenas uma raiz. Quando ele é diferente de 0, né, menor do que 0, eu tenho o quê? Nenhuma raiz. Eu tenho nenhuma solução. E quando ele for maior do que 0, eu tenho o que? 2 soluções possíveis, tá? Só lembrando aí vocês. Bem, aqui tem outro exemplo na página 56. A gente vai ver ele aqui rapidinho, tá? Eu vou utilizar essas duas continhas aí, a gente vai para o quadro. A gente vai fazer o seguinte, vamos olhar para o elemento 8x, já que eu não tenho um a aqui, né? No caso, meu a aqui vai ser 1, então a gente não vai colocar um a em evidência. Então, olhando para cá, para esse 8x, a gente pode observar aqui que esse 8x é a mesma coisa que está, lembrando lá, eu tenho que achar quem? 2 vezes o primeiro vezes o segundo.
Vejamos, aqui pessoal, o 2 é positivo, então tem que ou x ou y vai ser negativo. Nesse caso aqui, ó, se eu fizer 2 vezes x, o x já tem aqui, ó, certo? Eu já achei 2 vezes x, então daria positivo. Então tem que colocar um valor que eu multiplico por 2 que seja negativo e dê 8. Quem? Menos 4. Então eu vou ter aqui, ó, 2 vezes x vezes menos 4. Tudo bem? Então agora, o que eu vou ver? Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora colocar isso aqui tudo em evidência, né? Eu vou colocar aqui em evidência, ó. X menos 4 ao quadrado vai ser quem? Vai ser o x ao quadrado, que está ali em cima já, certo? Menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes x, vezes menos 4, menos 8x, aqui apareceu o nosso termo lá. Agora vai aparecer outro termo que a gente vai precisar, que é esse valor ao quadrado. Menos 4 ao quadrado vai ser quem? 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, certo? Porque aqui ele fica positivo, né? Então menos 4 ao quadrado. Então tá aqui, ó. A gente vai substituir aqui por isso, certo? Mas a gente ainda não tem o 4 ao quadrado, então a gente tem que adicionar. A nova fórmula vai ficar o quê? Y igual a x ao quadrado, vamos fazer a nova fórmula. 8x, certo? Mais 4 ao quadrado, menos, no caso, mais 15, né? Como não mudar? Mais 15, menos 4 ao quadrado. Por quê? Se eu cortar 4 ao quadrado com 4 ao quadrado aqui, né? Que eu faço isso, eu estou somando e subtraindo, fica a mesma fórmula de cima. Então não muda em nada. Então agora vamos finalizar, né? Vamos substituir o produto total. Então a gente vai utilizar, né? Aqui eu tenho 1, tá, gente? Sempre lembro que aqui eu tenho 1. O A aqui no caso é igual. Eu vou ter x ao quadrado menos 4. Tudo isso ao quadrado, né? Agora eu vou ter quem aqui? Esse 4 aqui já está embutido, né? Então vai sobrar esse termo aqui. 15 menos 16, né? Dá quanto? Menos 1. Aí, achei a fórmula canônica, tá, da minha expressão. A primeira expressão. Agora eu vou achar da segunda. Da segunda aqui, eu vou dar um trabalhinho maior, porque eu tenho um 3 aqui. Então eu tenho A igual a 3. Se eu tenho A igual a 3, eu coloco o A em evidência. Então eu vou criar com Y igual a, né? No caso 3, né? 3 vezes x ao quadrado. Para mim poder colocar em evidência aqui, eu tenho que multiplicar por quanto? Qual o número que precisa multiplicado? Por 3 vai dar 6. Menos 2, né? Menos 2x. Menos 2x vezes 3, menos 6. E aqui, pessoal, é o seguinte, eu tenho que multiplicar por 5 sobre 3, porque eu corto 3 vezes 5 sobre 3. Eu corto 3 com 3, sobra 5. Certo? Aí, o nosso P. Beleza. E agora, gente? Olhem só. Meu 3 aqui eu não vou mexer, eu vou deixar ele bonitinho. Vou mexer apenas com esse valor aqui, menos 2x. Então a gente vai fazer a mesma coisa ali de cima. Tá? E achar um termo aqui também para depois achar um termo para ele.